Ser campeão nacional é algo muito comum para alguns clubes que constroem verdadeiras hegemonias nos seus países, né? Nas principais ligas do velho continente, os grandes clubes são muito bem definidos e dividem esse protagonismo, praticamente não dando margem para os adversários e fazendo com que os títulos da liga fiquem quase sempre com os mesmos clubes. Mas tem vezes que o futebol surpreende e em uma campanha um azarão pode ir lá incomodar, ganhando o único título da sua história. Meu nome é Arthur Martins, você está no canal Camisa 5 e no vídeo de hoje nós vamos ver 6 times que foram campeões nacionais apenas uma única vez na sua história. Bora começar o nosso giro pelo futebol alemão, onde o Bayern de Munique simplesmente domina por muito o título de maior campeão do futebol nacional, né? Todo mundo sabe disso. Mas esse domínio absurdo que a gente vê acontecendo recentemente não acontecia nos primeiros anos da Bundesliga, criada lá em 1963. Nas primeiras 7 temporadas da Liga Alemã Ocidental reformulada, cada ano teve um campeão diferente. E foi numa dessas que o 1860 Munique, clube hoje da 3ª divisão, chegou ao seu único título na elite. Com o clube criado em 1860, os Leões da capital da Bavária passaram a ter um departamento de futebol apenas em 1899. E somente em 1965-66 foram campeões alemães. Naquela temporada, o time treinado pelo austríaco Max Merkel chegou a 20 vitórias, concedeu 10 empates e sofreu apenas 4 derrotas, fazendo 50 pontos. 3 a mais que o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, ambos com 47 pontos. Só uma explicação para a galera que eventualmente ficou batendo cabeça, fazendo os cálculos aí do número de vitórias e os pontos. Nessa época, as vitórias valiam 2 pontos mesmo, beleza? E não 3, como acontece hoje em dia. Na temporada seguinte, o time poderia ter chegado ao bicampeonato, mas foi impedido por conta de mais uma surpresa. E essa surpresa foi o Eintracht Braunschweig, clube da Baixa Saxônia, que chegou com tudo na temporada 66-67 para levantar o único troféu da Bundesliga da sua história. Naquela temporada, os comandados do técnico Helmut Johansen tiveram 17 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, fechando o campeonato com 43 pontos, 2 à frente do 1860 Munique. Tirando essa temporada, eles nunca mais chegaram perto de um título ou sequer de uma vice-colocação, e atualmente estão disputando a segundona lá da Alemanha. Bora dar uma adiantada no tempo e chegar agora na virada da década de 80 para a década de 90, na liga que era a mais forte do mundo. Àquela altura, a Série A italiana tinha diversos clubes fortíssimos, com destaque para os 3 gigantes, Juventus, Inter e Milan, e também o Napoli de Maradona, que era o atual detentor do Scudetto. Mas um clube tradicional de Gênova se meteu no meio dessa galera para levantar o troféu no final da temporada. Esse time era a Sampdoria, que já tinha 3 títulos de Copa Itália nos anos 80 mesmo, mas não tinha conseguido levantar o seu primeiro Scudetto. Mas na temporada 90-91 isso iria finalmente mudar, porque o time comandado pelo técnico Vujadim Boskov e liderado pelos 19 gols do artilheiro Gianluca Vialli, venceu 20 jogos, empatou 11 e perdeu apenas 3, fazendo 51 pontos para chegar ao seu primeiro título italiano, tendo o Milan na sua vice-colocação. Saindo da Itália e chegando agora na França, bora falar de mais uma liga que hoje tem um time muito dominante, mas que num passado nem tão distante já teve os seus momentos de maior competitividade. E lá na temporada 95-96 foi a vez do modesto Auxerre ficar com a taça da Ligue 1. Agora, com cada vitória valendo 3 pontos, o clube venceu 22 jogos, empatou 6 e perdeu 10, totalizando 72 pontos, 4 a mais que o vice-colocado Paris Saint-Germain, para poder soltar o grito de campeão. Tirando essa temporada, o Auxerre nunca mais chegou nem mesmo a uma vice-colocação. Agora, se liga nessa curiosidade que eu honestamente só descobri quando estava escrevendo o roteiro aqui pro vídeo. Se eu te falar o seguinte nome, Giroud, provavelmente você não vai fazer a ideia de quem seja, né? Ele era o técnico que comandou o Auxerre nessa campanha vitoriosa e que, apesar de ter sido campeão apenas uma vez da Ligue 1, chegou a outros 4 títulos franceses com o clube. Só que pela Copa da França, isso entre os anos 90 e os anos 2000. Bom, até aí beleza, né? Só mais um técnico que conseguiu ter uma boa passagem ali pelo clube por um certo período de tempo. Não, o cara ficou no comando do Auxerre por simplesmente 44 anos ininterruptos. É isso mesmo que você ouviu, 44. Começando lá em 1961 e saindo do clube em 2005. Se a gente já acha um absurdo a longevidade de técnicos como o Alex Ferguson e o Arsène Wenger, por exemplo,
O Giroud elevou demais as expectativas e tanta dedicação ao clube foi mais do que bem retribuída com esse título gigantesco aí, né? Chegando agora na Espanha com o primeiro campeão dos anos 2000. Poderia ser o Barcelona ou o clube do século XX Real Madrid, mas ficou a cargo do Deportivo La Coruña levantar a taça do seu primeiro e único título de La Liga. O Depor já vinha de 2 vices nos anos 90 e estava seco por aquele título, né? Com o técnico basco Javier Irureta na beira do gramado e a liderança técnica do brasileiro Djalminha e os gols do holandês Roy Mackay, os caras venceram 21 jogos, empataram 6 e mesmo com 11 derrotas, fecharam o ano com 69 pontos, 5 à frente do vice-Barcelona. Detalhe absurdo dessa temporada aqui foi o Real Madrid, cara, que ficou na 5ª colocação. Isso pro Real é quase equivalente a brigar para não cair, né? O La Coruña teria ainda mais 2 vices nas 2 temporadas seguintes, mas título que é bom, nunca mais. Hoje o clube está na 2ª da Espanha, lutando para voltar para dias melhores. No ano seguinte ao título do La Coruña em território espanhol, aconteceu uma das histórias mais bacanas do futebol no país vizinho, Portugal. É claro que nessas ligas mencionadas anteriormente tem hegemonias e tudo mais, mas ainda assim, vez ou outra, sobra espaços para que clubes diferentes também consigam vencer. Só que em Portugal a história não é bem assim não. Somente um clube, sem ser Benfica, Sporting ou Porto, tinha conseguido ser campeão português, que era o Belenenses, na temporada 45-46. E que também ganhou só esse título mesmo, já fica aqui de menção honrosa. Foram necessários 55 anos até que um novo clube conseguisse superar os 3 gigantes, e esse clube foi o Boa Vista. Os caras mandavam super bem na Taça de Portugal, sendo àquela altura pentacampeões do torneio, mas a liga que é bom não tinham nenhuma. Já tinham tido 2 vices, mas a conquista parecia que não ia chegar. Até que em 2001 o time de Jaime Pacheco conseguiu fazer história e com 1 pontinho só de vantagem para o Porto finalmente foram campeões portugueses. Foram 23 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Desses 3 jogos que o clube perdeu, 2 foram para o Braga e 1 justamente para o vice-Porto, mas já na última rodada, quando o Boa Vista já tinha sido campeão. Esse time tinha como destaque o goleiro Ricardo, que depois foi para o Sporting e virou guarda-redes da seleção portuguesa, e também o Petit, que depois foi para o Benfica e também defendeu a seleção lusa. Bom, galera, por hoje a gente vai ficando por aqui, mas eu prometo que vou voltar com uma parte 2 porque tem conteúdo suficiente para poder trazer para vocês, beleza? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se já conheciam todos esses campeões e se ficaram surpresos com alguma história. Não esquece de mandar esse vídeo para geral, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, falou!